nós vamos tratar de um assunto muito comum a todos nós. Nós vamos falar um pouco sobre o medo. E para iniciar esse assunto, eu peço licença aos irmãos para lermos aquela passagem de Jesus, a tempestade atacada, que está anotada no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 26. Então diz assim: E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque pereceremos. E Jesus lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então, nós vemos aí uma passagem muito simples, mas altamente instrutiva. Jesus repreende os discípulos não tanto pelo medo, mas pela falta de fé, pela falta de confiança que naquele momento eles tiveram, ainda mesmo sabendo que o Cristo estava no barco com eles. Todos nós temos medo. E a pergunta que Jesus fez aos discípulos há mais de 2000 anos ainda ressoa aos nossos ouvidos. Onde está a nossa fé? O medo, meus irmãos, é uma emoção necessária. É uma reação que todos nós necessitamos. Porque o medo é uma reação diante de um perigo verdadeiro ou de um perigo ilusório, mas sempre tem por objetivo preservar a nossa integridade. Então, o medo é fundamental para a preservação da nossa existência física. E há algumas condutas, alguns comportamentos nossos que se manifestam porque no íntimo nós somos possuidores desse medo. Porque nós não vamos tratar aqui dos medos corriqueiros, mas vamos tratar daqueles medos que nos impedem de ter uma vida normal, de cumprir os compromissos que nós assumimos, com a nossa própria consciência. Então vejamos um comportamento que todos nós temos, e por trás desse comportamento, muitas vezes se manifesta o medo. Vamos pensar então na rotina. Muitas vezes nós não alteramos o nosso comportamento porque temos medo da mudança. A mudança é sempre uma novidade, estamos diante do novo, e o novo sempre nos amedronta. Mas a mudança é necessária. Então, diz que havia um casal, e toda vez que essa senhora ia preparar um peixe frito, ela cortava a cabeça do peixe e a cauda do peixe. Toda vez. Só que o marido dela adorava comer peixe frito inteiro. Então ele dizia para ela: meu bem, por que você corta a cabeça e a cauda do peixe? Eu gosto tanto de comer peixe frito inteiro. E ela dizia: a minha mãe sempre fez assim. O peixe que a minha mãe fazia era uma delícia. Eu vou preparar o peixe do jeito que a minha mãe preparava. Todas as vezes ela usava o mesmo procedimento. Cortava a cauda e cortava a cabeça. E um dia esse senhor, muito desgostoso, procurou a sogra. E foi conversar com a sogra sobre essa situação. E a sogra disse: deixa eu te explicar, meu filho. Nós éramos muito pobres e a frigideira era muito pequena. Então, para que coubesse todos os peixes de uma vez só, que eu aproveitasse o gás e a própria gordura, eu cortava a cabeça e a cauda dos peixes. Eu conseguia fritá-los todos de uma vez. A nossa vida é muito mais do que um
nós podemos estar reproduzindo condutas que nós nem sabemos por que estamos reproduzindo. Apenas porque alguém falou, alguém disse, eu assisti na televisão. Então é preciso buscar um conhecimento reflexivo sobre a nossa conduta para que as mudanças ocorram. Muitas vezes nós dizemos assim: eu sou assim, eu nasci assim. Quem quiser ficar comigo tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Eu nasci assim e vou morrer assim. Os irmãos já ouviram essas expressões? Muito comum, não é? É um equívoco. Nós só reencarnamos porque assumimos com Jesus o compromisso da mudança. Porque se não fosse para mudar, não haveria razão para estarmos encarnados. Recordemos Paulo, um fragmento de suas cartas, em que ele diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. É Jesus nos convidando à renovação todos os dias. Então, todos os dias nós temos que rever a nossa conduta, os sentimentos, os pensamentos, e vamos ver o que nós podemos mudar para melhorar. Esse é o dever de todos nós que somos cristãos. Então, que o medo da mudança não nos paralise diante das alterações que precisam ser feitas. Mas há um outro comportamento que nós também temos e que muitas vezes se manifesta o medo que sentimos. Muitas vezes sofremos uma traição, um abandono e dizemos assim: nunca mais me envolvo amorosamente com ninguém. De outra vez, sofremos uma ingratidão e aí dissemos: nunca mais ajudo mais ninguém. De outras vezes é uma decepção e aí dissemos: nunca mais eu acredito em ninguém. Então, essas condutas revelam o medo que nós temos de passar por essas experiências novamente. E tomando essas decisões, nós vamos nos excluindo da vida dos outros e nos fazendo sós. A solidão, em alguns momentos, ela é necessária, mas ela não pode ser uma condição da nossa existência. Porque estamos aqui para crescer espiritualmente. E esse crescimento se dá na interação nossa com as outras criaturas. Há ainda uma outra conduta que revela o medo que está por trás, que é a ansiedade. Emmanuel, o benfeitor espiritual Emmanuel, vai dizer que a ansiedade é um tóxico, é um corrosivo da alma. Porque a criatura foca a sua vida no futuro. Então ela passa a temer situações que às vezes nem irão se concretizar. E ele afirma ainda que o ansioso é sempre uma criatura pessimista, sempre está aguardando o pior. Então vamos pensar, se nós vamos ter que passar uma situação delicada segunda-feira que vem, nós já começamos a sofrer hoje, para ficar bem sofrido. Porque quando chegar segunda-feira, nós vamos sofrer novamente. Porque segundo o Emmanuel, o ansioso é sempre uma pessoa que gosta de sofrer. E como o ansioso é uma pessoa pessimista, ele não se permite ser feliz. Então, se hoje eu estiver rindo, eu vou pensar: se eu estou rindo, amanhã eu vou chorar. Então, na mesma hora, a gente para de rir. Então, pelo medo de chorar amanhã, nós interrompemos o riso que nós estamos dando hoje. Então, o grande desafio que está colocado a todos nós, os ansiosos, é viver um dia de cada vez, para que nós possamos conseguir superar esses medos daquilo que ainda está por acontecer. Mas o que a doutrina espírita nos oferece para dominar esses medos? Quais as orientações que
os Espíritos nos trazem para nós não permitirmos que esse medo interfira na nossa existência. Os Espíritos nos esclarecem que precisamos desenvolver 4 hábitos. E hábitos são condutas que se incorporam na nossa existência. O primeiro desses hábitos é o estudo da doutrina. Aliás, nenhum de nós pode se considerar espírita se não conhece a doutrina espírita. Os ensinamentos da doutrina são extremamente esclarecedores. Por isso que a nossa doutrina é uma doutrina consoladora. Então, muitos medos que nós sentimos é por conta da nossa ignorância. Então, nós temos medo da morte, nós temos medo de adoecer, nós temos medo de perder um ente querido, nós temos medo de perder o emprego, de passar por alguma dificuldade. Esses medos são naturais. Então, o que a doutrina nos traz de esclarecimentos? De onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos quando desencarnarmos, o porquê da reforma íntima, o porquê das aflições, o que eu posso fazer para alterar as dores que eu enfrento. Então, a partir desses conhecimentos que vão sendo nos oferecidos pelos Espíritos, nós vamos iluminando o nosso caminho. E os Espíritos dizem que quando nós transitamos por um caminho iluminado, nós transitamos com mais segurança. É uma questão de lógica. Isso não quer dizer, por exemplo, que nós, os espíritas que estudamos, que já temos um conhecimento, não tenhamos medo da morte. Nós, os espíritas, temos medo da morte. Temos medo de adoecer, temos medo de ter um diagnóstico de uma doença séria, temos medo de perder o emprego, de perder o amor da vida, todos nós temos. Mas é um medo que não nos apavora. É um medo que não nos desespera. São medos com os quais nós conseguimos conviver de maneira equilibrada. Então, é preciso estudar doutrina espírita. Vou compartilhar com os irmãos uma história conhecida por todos, eu tenho certeza. Mas ela é extremamente instrutiva e ilustrativa para isso que nós estamos conversando. Um avião com mais ou menos 300 passageiros estava atravessando o oceano à noite. Quando, num dado momento, o piloto se dirige aos passageiros e à tripulação e diz que eles iriam enfrentar uma faixa de muita turbulência. Então, era para todos os passageiros apertarem o cinto, afivelarem o cinto de segurança, que se mantivessem calmos, porque o avião ia balançar demais, e o piloto, às vezes, até com um certo otimismo, pediu que as pessoas que tivessem fé orassem. Então, os irmãos, imaginem como ficaram esses passageiros dentro do avião. Foram 15 minutos, que pareceram 15 séculos. As pessoas gritavam, as pessoas, algumas desmaiavam, outras estavam em oração, outras entraram em choque, mas depois de 15 minutos, o piloto mais uma vez se dirige aos passageiros e à tripulação e diz: graças a Deus, nós conseguimos passar por essa faixa de turbulência. Então agora todos podem desafivelar o cinto e quem puder agradece a Deus, porque nós realmente conseguimos ser salvos. Algumas pessoas continuaram a gritar, outras estavam desmaiadas, porque é uma situação muito delicada, mas um senhor ficou indignado, porque ao lado dele tinha uma criança de mais ou menos 7 anos de idade, que ficou o tempo todo fazendo palavra cruzada. Todo mundo naquele desespero e a criança lá fazendo palavra cruzada. E aí esse senhor
indignado, dirigiu-se à criança e falou: meu filho, você viu o que aconteceu aqui dentro do avião? Ele parou de fazer a palavra cruzada, olhou para o senhor e disse: vi sim, senhor. Meu filho, você não sentiu medo? Mais uma vez a criança parou, olhou para o senhor e disse: senti não, senhor. Mas meu filho, por que você não sentiu medo? Ele disse: o piloto desse avião é meu pai. Essa confiança que essa criança tem no piloto desse avião é a confiança que Jesus questiona aos discípulos lá no barco, há 2000 anos atrás. É essa confiança que nós devemos ter em Jesus, porque Jesus é o piloto desse barco. É Jesus que governa o nosso mundo. Então precisamos ter uma relação de confiança. E por que nós estamos trazendo a confiança associada ao estudo? Porque os Espíritos revelam que à medida que nós vamos estudando, Deus se revela cada vez mais para nós como um Pai de misericórdia. E a nossa confiança se estreita e se intensifica cada vez mais com o Pai Celestial. Então, por isso que é importantíssimo estudarmos doutrina. Além dos esclarecimentos, nós também vamos intensificando a nossa confiança em Deus. E confiança é fundamental para superar os medos. Muitos medos que sentimos têm origens em existências passadas. Nós gostaríamos de lembrar aqui alguns casos trazidos por Sueli Caldas Schubert, que foi uma grande estudiosa em Espiritismo, desencarnou no ano passado, e tem um livro dela intitulado Transtornos Mentais, em que ela traz um caso muito curioso. Ela diz que uma senhora de mais ou menos 42 anos não conseguia ver na casa dela nada ligado na tomada elétrica. Tudo tinha que ser desligado. Ela desligava a geladeira, ela desligava a televisão, ferro de passar roupa. Tudo, chuveiro, nada ficava ligado na tomada. E ela fazia essa revisão várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia, buscando se tinha algum aparelho ligado na tomada. Mas como se isso não bastasse, ela levantava à noite diversas vezes para verificar se tinha alguma tomada ligada, na eletricidade. Era um comportamento compulsivo. Ninguém na família dela conseguia se alimentar direito, ninguém conseguia dormir, ninguém conseguia sair, porque se saísse um pouco tinha que voltar, porque ela precisava fazer a conferência várias vezes para ver se não tinha nada ligado na eletricidade. E narra Sueli que certa vez então a família levou essa senhora a um centro espírita, lá em Juiz de Fora. E lá o mentor da casa esclareceu que essa senhora, na última existência, havia desencarnado num incêndio causado por um curto-circuito. Então ali estava a explicação por que aquela senhora tinha aquele comportamento compulsivo. Ela tinha medo de passar por aquela experiência novamente. Era algo inconsciente, mas ainda assim ela tinha, ela havia guardado na memória aquele medo do horror que ela havia sofrido. Nenhum de nós reencarnou para viver o passado. Com Jesus nós aprendemos que nós precisamos seguir adiante. O passado pode servir até de uma pequena referência, mas não pode ser uma condição para a gente viver o presente. Vejamos um outro caso. Muitas vezes os nossos medos que sentimos têm a sua origem nas influências perniciosas de espíritos que muitas vezes são nossos inimigos.
ao longo das existências, meus irmãos, na condição de espíritos imperfeitos, nós vamos praticando muito mal. E as criaturas que sofreram esses prejuízos podem optar por não nos perdoarem e se tornarem vingativas. Então ela também narra um caso muito curioso de um jovem de 16 anos. Esse rapaz tinha um pânico que era assim um desafio para a ciência. O rapaz não conseguia sair do quarto. Ele não conseguia conversar com as pessoas. Era um jovem de 16 anos. Ele não frequentava a escola, ele não tinha amigos. E quando era preciso tirar esse rapaz do quarto, o rapaz tinha surtos. Ele precisava ser contido. E aí a família, de tanto padecimento, também resolveu levar esse rapaz a esse centro de Juiz de Fora, e lá foi esclarecido que havia um espírito desencarnado que ficava dizendo aos ouvidos daquele jovem que se ele saísse do quarto, se ele conversasse com alguém, ele morreria. Isso era dito várias vezes para ele no dia. Então ele tinha medo. Então aquele comportamento dele de se isolar nada mais era que medo da morte por conta daquela voz que ele ouvia interiormente. Mas o pior não é isso, meus irmãos. O pior é que esse espírito que agia dessa maneira era inimigo do pai dele. Então, ele queria tanto prejudicar o pai dele que ele fazia com que o filho desse senhor adoecesse. Então, como o filho estava doente, toda a família sofria. Então, o que os espíritos nos recomendam diante dessas situações? São pânicos, né? São medos assim, extremamente profundos, desafiadores. Os espíritos recomendam a prática do bem. É o segundo hábito que nós devemos desenvolver. Esclarecem os espíritos que o bem que nós fazemos aos outros retorna para nós, nos fortalecendo fisicamente e espiritualmente. Que quando nós vamos praticando o bem, nós vamos apagando as nossas memórias, suavizando as memórias do passado, e com isso nós vamos nos desvinculando do passado. Porque, como dissemos agora há pouco, nenhum de nós veio para reencarnar o que vivemos no passado. Nós estamos aqui para viver o presente. Então, os espíritos dizem que é importante a prática do bem. A prática do bem nos desvincula das lembranças do passado. Mas a prática do bem, como bem diz Chico Xavier, é o nosso advogado em toda parte. O mal que nós fizemos no passado está feito. Não tem mais como alterar. Mas as consequências desse mal podem ser abrandadas, suavizadas. E elas são pela prática do bem. Então, façamos o bem. Quando nós praticamos a caridade, o bem em favor de nós mesmos, em favor dos outros, nós vamos criando resistências que vão sendo dificultadores para o assédio dos espíritos infelizes. Recordemos o que Pedro diz na sua primeira carta. O amor cobre a multidão de pecados. Todos nós, sem exceção, somos pecadores. Mas todos nós podemos e devemos fazer o bem. O bem é um recurso extraordinário para que cada um de nós possa vencer os medos. E está à nossa disposição. Basta termos vontade. O terceiro hábito que os espíritos nos recomendam é a oração. Na oração nós nos colocamos em sintonia com aquele
aquele que nunca nos abandona, com aquele que nunca se ausenta das nossas vidas. Pela oração, nós vamos nos apossando dos recursos que necessitamos para vencer os nossos medos, para não deixar que esses medos nos dominem. Diz que havia uma senhora, mãe de 4 filhos, sendo que uma dessas crianças era uma criança deficiente, ficava na cama. O marido, um senhor idoso, que já não conseguia mais emprego. Mas essa mulher, ela tinha tanta confiança em Deus. E ela orava tanto, tanto, que ela nunca teve medo da situação que ela enfrentava, porque eles eram muito pobres. Então, sempre quando ela ia colocar as crianças para dormir, ela orava com os filhos e dizia: meus filhos, Deus nunca se esquece de nós. Vamos orar que Deus há de resolver a nossa situação. Estavam enfrentando um momento de muita privação. E essa senhora permanecia orando. Devia ser espírita, né? Porque todos os espíritas oram bastante também. E ela persistia na oração. E certa vez ela sentiu medo. Estava tão difícil, o remédio da criança doente estava acabando. As crianças começavam a querer pedir as coisas e os alimentos estavam escasseando, né? E ela, na sua oração, falou: Senhor, eu acredito no Senhor. E sei que o Senhor está se mobilizando para nos socorrer. Mas não permita que eu sinta medo. Ajuda-me, Senhor. Dá-me uma luz para que eu possa resolver essa situação. Foi a primeira noite que ela dormiu aos prantos, preocupada com a situação da família. No outro dia, essa senhora acordou com uma ideia na cabeça. A cidade era muito pequena e tinha uma rádio nessa cidade. E ela procurou o dono dessa rádio, que era um jovem muito generoso, e ele permitiu que ela usasse o microfone da rádio e fizesse um apelo para toda a cidade. Então ele cedeu a ela alguns minutinhos e ela então disse quem ela era, onde ela morava, contou a situação dos filhos, pediu um emprego para o marido e disse que os corações generosos que pudessem ajudá-la, que por favor socorressem ela e a família dela. Terminou o tempo, ela agradeceu o rapaz e dirigiu-se para a sua casa. Só que um rico empresário dessa cidade, lá na sua empresa, junto com os funcionários, ouviu o apelo dessa senhora. E esse homem era ateu. E ele então chamou os funcionários que estavam próximos dele e disse assim: eu estou falando para vocês que Deus não existe. E vocês acreditam. Vocês acham que se Deus existisse, Deus permitiria que essa senhora se humilhasse desse jeito na frente de toda a cidade? Se Deus fosse bom, como vocês dizem que é, deixaria esse pai de família sem emprego? Mas hoje eu vou provar para vocês que Deus não existe. Fez uma lista de supermercado completinha. Pegou o nome do remédio, porque a senhora havia dito o nome do remédio que a criança tomava, chamou 2 funcionários da sua confiança e disse: olha, passa no supermercado, compra tudo isso aqui, passa na farmácia, compra 3 caixas desse medicamento, vocês vão lá na casa dessa senhora, nesse endereço, e diz a ela que o diabo mandou entregar para ela. E eles disseram: de jeito nenhum, eu não vou dizer que o diabo mandou entregar. Ele falou: vocês vão falar o que eu mandar vocês falar. E aí eles, com medo de perder o emprego, aceitaram a missão. Nós gostaríamos de fazer uma pausa aqui para lembrar os irmãos que o Espiritismo não acredita no diabo como as outras religiões acreditam.
que para nós o diabo é um espírito que se compraz no mal. É um espírito que se satisfaz prejudicando as outras criaturas. Mas ele é filho de Deus. E se ele age no mal é porque ele não conhece Jesus como nós, graças a Deus, já conhecemos. Na condição de filho de Deus, um dia ele vai despertar e vai prosseguir a jornada da sua evolução. Porque todos nós, os filhos de Deus, estamos fadados à evolução. Então eu sei que muitas pessoas não gostam nem de usar esse termo, mas pedimos licença para prosseguir contando essa história usando essa palavra, diabo. Então os rapazes foram ao supermercado, passaram na farmácia e foram à casa dessa senhora. Quando eles chegaram com as compras e com os medicamentos, aquela senhora caiu de joelhos e começou a chorar. E disse para os filhos, eu não falei para vocês? Eu não disse que Deus estava agindo? Olha aí o que Deus mandou para nós. Olha o tanto de comida. Olha os remédios do seu irmão. Obrigada, Senhor. Louvado seja Deus. E choraram. E as crianças felizes, porque eles iam colocando as compras na mesa, colocaram toda a compra na mesa. Entregaram medicação para a senhora. Mas era preciso dizer que o diabo tinha mandado entregar. Mas os rapazes estavam tão constrangidos diante daquela alegria, daquela fé daquela senhora, e um deles, muito constrangido, dirigiu-se para a senhora e disse, a senhora está feliz? Ela falou, meu filho, eu sou a mãe mais feliz desse mundo, meus filhos estavam passando fome. Olha a bênção que nós recebemos. Ah, então a senhora está feliz? Muito, muito. Deus é um Pai de misericórdia. E aí ele disse, mas a senhora não gostaria de saber quem foi que mandou entregar isso para a senhora? E aí ela disse, meu filho, quando Deus manda, até o diabo obedece. Nós compartilhamos essa história, meus irmãos, para que nós tenhamos a certeza que quando nós oramos e confiamos em Deus, Deus se vale até daqueles que não acreditam nele. Porque Deus se valeu do empresário ateu. Então Deus é aquele que nunca vai nos abandonar. Quando nós oramos, Deus encaminha para nós as bênçãos de ânimo, de esperança, de coragem que nós necessitamos para enfrentar aquele momento difícil. Ninguém está sozinho nesse mundo, porque como dissemos no começo, Deus não se ausenta das nossas vidas. Amar incondicionalmente. Porque se eu passei pela experiência da traição, ou do abandono, ou da ingratidão, ou da decepção, Deus permitiu que eu passasse por essas experiências. E se Deus permitiu, há nisso um propósito divino. Então, que essas experiências, por mais dolorosas que sejam, não nos amedrontem para que nós possamos exercitar o amor. Não importa se nós não somos amados, o importante é que nós amemos. Recordemos que Jesus não veio nos ensinar a ser amados. Jesus veio a esse mundo nos ensinar a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus não disse quem era esse próximo. Jesus disse que seriam todas as criaturas. Então, amemos. Como diz Joana de Ângeles em uma de suas mensagens, o amor nos enche de coragem. O amor é o recurso mais extraordinário que nós possuímos, porque o amor nos proporciona saúde, felicidade, paz e coragem. E não há medo que permaneça conosco diante dessas bênçãos que são proporcionadas pelo amor. Então, amemos
incondicionalmente. Que as experiências dolorosas jamais nos impeçam de continuar amando. Um poema de Maria Dolores, intitulado De Mãos Unidas. Pela psicografia de Chico Xavier, esse poema foi trazido há exatos 41 anos. Mas os irmãos vão observar na leitura que parece que ele foi escrito ontem. Tamanha a atualidade. Então ela diz assim: não temas, alma querida, o vendaval que se escuta. É a terra que vibra em luta nos dias de transição. Prossegue ao clarão da fé, varando os campos sombrios e os tremendos desafios que agitam a multidão. Aqui se fala de guerra, ali é o ódio avançando. Além são as provas em bando, arrancando duro clamor. Entretanto, continua, de ânimo firme e atento, plantando em cada momento a paz que precede o amor. Seja o ouvido em que se extingue a gritaria do insulto. Seja a força do braço oculto que serve sem reclamar. Seja a palavra acalmante em que a discórdia termina. Seja a compreensão que ilumina em qualquer tempo e lugar. Prossegue, trabalha, aprende. Age e auxilia a alma boa. Se alguém te fere, perdoa. Ante as trevas, faça luz. Não vais a sós. Muitos somos, e na imensa caravana de socorro à vida humana, o guia excelso é Jesus. Que Jesus nos abençoe.